Para você que só conhece cinema de shopping, fizemos uma série de reportagens mostrando como eram os cinemas de rua. A primeira você confere agora. No século XIX, o Rio de Janeiro era a capital cultural do país. Suas chapelarias ditavam moda, teatros divertiam os cariocas e as confeitarias reuniam os amigos. Até que a cidade recebeu uma inovação direto da Europa para agitar a vida cultural. Em 8 de julho de 1896, em uma sala alugada aqui, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, uma novidade despertou curiosidade e impressionou os cariocas. Era a primeira projeção de cinema no Brasil. As imagens e movimento dos filmes surpreenderam os cariocas. Parecia mágica. Nesta cena simples, a chegada do trem assustou boa parte dos espectadores. Eles acreditavam que o trem poderia sair da parede onde estava sendo projetado. O grande susto, todo mundo acha muito engraçado, tipo a primeira exibição dos Lumière, onde tem a chegada do trem à estação, que as pessoas vão assustar porque acham que aquele trem está entrando nas salas, né? Imagina, você está numa sala escura, onde você não enxerga nada, o único foco de imagem ou de iluminação é um ponto que está no seu olhar e de repente um objeto vem ao seu encontro. Você nunca viu aquilo, é óbvio que aquilo vai trazer uma estranheza e se é um trem, um susto, né? Então eu acredito que assim, no Brasil, em alguns lugares onde as pessoas não tinha tanta aproximação com esses mercados de atrações, com essas coisas, por exemplo, interior do Brasil. Se você chegasse com um invento desse, né, e as pessoas nunca tiveram visto nada similar, as pessoas iriam assustar. Né? Na cidade, no centro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde ela já estava acostumada com alguns inventos, essa estranheza seria menor. Mas até hoje a gente pode ver isso, né? O Brasil é tão grande que existem rincões que tem pessoas que nunca viram cinema, né? E a primeira vez você traz uma estranheza mesmo, porque você não está vendo a pessoa, você está vendo a reprodução de algo num lugar que você não espera, né? E está vendo lugares que você nunca imaginou ter visto, pessoas conversando com você. As primeiras grandes salas de cinema foram surgindo aos poucos no Rio de Janeiro. O Cine Parisiense, uma das primeiras salas do centro do Rio, foi inaugurado em 1907. Naquele período, as salas tinham sérios problemas com o sistema de ventilação. Ar-condicionado? Nem pensar. Por isso, crônicas da época chamavam as salas de as abafadinhas. Aos poucos, esses espaços foram melhorando. Não só a circulação de ar, mas também ficando mais luxuosos. Uma tinha até sala de espera, com orquestras animando os espectadores. Como os filmes eram bem mais curtos do que os de hoje, muitas salas acabavam apresentando outras atrações entre um filme e outro, como teatro e números musicais ao vivo. Aliás, os teatros também passaram a usar seu espaço para exibição de filmes, como o Teatro Carlos Gomes, o Teatro Lucinda, o Coliseu Teatro e o Teatro Recreio Dramático. Até 1911, mais de 100 salas de exibição foram abertas no Rio de Janeiro. Porém, quando começou a Primeira Guerra Mundial, somente 29 continuaram funcionando. A gente sabe que os primeiros filmes que a gente tinha era esse registro do cotidiano, que eram chamados de vistas. Conforme a tecnologia mais pessoas vão conhecendo, mais pessoas vão querendo trabalhar com cinema, e mais pessoas vão entendendo como é que funciona, você vai tendo mudanças. Então, lá por volta de 1906, 1907, vai surgir um tipo de filme que a gente não precisa chamar ele, não é que surge uma dramaturgia com ele, surge um tipo de filme que não é mais o documental, o registro do cotidiano. Surge um tipo de filme onde as pessoas vão posar para ser filmadas, então vai ser o filme posado. Né? Então as ficções vão ser chamadas de filmes posados. E esses filmes posados eles vão ter relação com as atrações que já aconteciam nesses locais. Né? Então ele vai ter relação com as óperas, vão ter relação com os cantores e vão ter principalmente os primeiros filmes, o mais interessante é que eles vão ter relação
com fatos do cotidiano, mas fatos do cotidiano que vão ser reencenados. E melhor ainda, fatos do cotidiano policial. A cidade da boemia abriu espaço para os cinemas, que aos poucos caíram no gosto das famílias cariocas. O centro do Rio concentrava um grande número de salas de cinemas, que iam desde o porto da Praça Mauá até aqui, a Praça Floriano Peixoto, conhecida como Cinelândia. A região foi chamada Cinelândia por abrigar o complexo de cinemas da Praça Floriano Peixoto. O responsável por este empreendimento foi o empresário espanhol Francisco Serrador, que queria transformar o lugar na versão brasileira da Times Square. O nome dele está até hoje lá, em um dos prédios da Cinelândia. No final da década de 20, a mudança do cinema mudo para filmes falados deixou as produções cada vez mais exuberantes e realistas. E claro, o cinema ficou mais popular. Foi neste período que surgiram as locadoras ou lanterninhas, como eram chamadas. O Cinema Alhambara, que ficava próximo onde hoje é a Praça Mahatma Gandhi, foi a sala onde estreou o filme que marcou o cinema nacional, a chanchada Alô, Alô, Carnaval. Maior sucesso da década de 30, estrelado por Carmen Miranda. Aliás, as chanchadas levavam multidões aos cinemas. Atores como Oscarito e Grande Otelo ficaram eternizados em seus personagens nessas produções. A produção cinematográfica brasileira crescia. Em 1936, o Cinemetro, uma rede de cinemas com mais de 350 salas espalhadas pelo mundo, inaugura sua primeira sala de cinema no Brasil. O Cinemetro Passeio foi inaugurado com 1.397 lugares. A sala ficou famosa por ser uma das poucas com ar-condicionado e não tinha galerias laterais, como era de costume. As cadeiras eram dispostas em curvas, lembrando um anfiteatro, e a amplidão do espaço proporcionava uma boa visão de qualquer ponto. Em 1942, outra sala de cinema foi inaugurada e se juntou ao complexo da Cinelândia, o Cine Vitória. O lançamento da sala foi bastante divulgado nos jornais da época. A estreia foi feita com o filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile. A efervescência da época de ouro dos cinemas de rua, com o tempo foi diminuindo. No centro do Rio, as salas pouco a pouco foram desaparecendo. O antigo Cine Vitória funcionou até 1993 e hoje dá lugar a uma livraria. O Cinemetro Passeio foi substituído pelo Cinemetro Boa Vista em meados dos anos 60 e desativado nos anos 80. Hoje é um prédio comercial. Na Praça Cinelândia, boa parte dos prédios dão lugar a outros empreendimentos. Apenas o Odeon ainda é um cinema, mas passou por uma restauração e reformas, que mudaram seu interior. As chamativas fachadas dos cinemas já não ocupam mais a frente dos grandes edifícios. Um busto, em homenagem ao empresário que idealizou a praça, compõe o cenário atual. Mas muitas pessoas que passam por aqui nem sabem a história deste lugar, que um dia foi tão glamuroso.